Olá meninas, uma leitora pediu-me há tempos para eu fazer um vídeo com alguns produtos para quem se está a iniciar na maquilhagem. Eu juntei alguns deles, mas sinceramente acho que isso é uma questão muito pessoal, tem muito que ver com os gostos de cada um. Mas eu trouxe-vos alguns produtos, a sugestão de alguns produtos e também pensei naqueles produtos ou no tipo de produtos que eu utilizei quando me comecei a maquilhar. À exceção daqui alguns que na altura não existiam, não se ouviam falar, como os BB Creams e CC Creams, etc. Então eu acho que qualquer pessoa deve ter um primer, um bom primer, porque é o primer, e neste caso o que eu escolhi foi este, da Revlon. É um primer que vai fazer com que a vossa maquilhagem dure o dia inteiro ou a noite inteira, depende da ocasião. E além de tornar a pele, além de preparar a pele para receber a base. Este aqui é da Revlon, é o famoso Photo Ready. Eu gosto mesmo muito dele. E como tenho outros abertos, utilizo este apenas quando vou para algum evento, como um jantar à noite. Um jantar à noite, sim, o jantar é sempre à noite, mas o que eu queria dizer era um jantar especial ou alguma festa, etc. É um excelente primer e para quem nunca se maquilhou, acho que é uma boa escolha. Portanto, o primeiro produto, claro, depois de aplicarmos o nosso hidratante, é o primer. Depois do primer, o que é que nós colocamos? Ou base, ou BB Cream, ou CC Cream agora. A base também é muito pessoal, depende se vocês querem cobertura ou não, se querem uma coisa leve, uma coisa mais pesada, porque para mim no dia-a-dia eu posso precisar de uma coisa leve, mas há quem precise de cobertura pesada para o dia-a-dia ou até gosto, portanto, isso novamente é pessoal. No meu caso, não tenho obviamente a base com que me comecei a maquilhar, mas lembro-me que era uma da Maybelline, que já não me recordo o nome, mas eu trouxe-vos esta, desculpem mais uma vez, trouxe-vos esta como exemplo, esta da My Face Cosmetics, a My Mix Foundation. É uma base de cobertura leve, perfeita, na minha opinião, para o dia-a-dia. É fácil de aplicar. Eu acho que os produtos líquidos, para quem está a começar, é mais fácil. São produtos mais fáceis de serem aplicados. Por isso é que eu não trouxe aqui base em mousse, nem base em pó, nem nada do género. Na minha opinião, uma base líquida é muito mais fácil. Esta é na cor Medium 01, é escura para mim, mas é o que eu tenho utilizado. Já falei disto no outro vídeo, no vídeo dos favoritos de fevereiro. Podem aplicar com um pincel de base, com aquela esponjinha tipo Beauty Blender, ou simplesmente com os dedos. Logo no início, se calhar é mais fácil com os dedos, não sei. No meu caso, eu sinceramente já não me recordo muito bem, mas acho que comecei a aplicar com um pincel, tipo F80 da Sigma, que é um pincel de estilo Kabuki. Portanto, eu aconselho para quem está a começar a entrar no mundo da maquilhagem utilizar uma base líquida ou então os famosos BB Cream e CC Cream, como estes dois aqui. Por exemplo, eu trouxe estes dois, tenho mais, mas trouxe este CC Cream da Beauty UK, que é a cor mais clara, é 10 e tem bastante cobertura, eu acho, para ser um CC Cream, e fator de proteção 30. Porque os BB Creams são ótimos para o dia-a-dia, para quando nos queremos despachar e aplicamos com os dedos e está, não é? E depois tem aquelas propriedades que a base não tem, como ser hidratante, fator de proteção solar, etc. E depois tem este aqui da vitamina E, da The Body Shop, que também é um bocadinho escuro para mim. Também tenho que pôr com pó. Mas eu acho que o BB Cream, para quem está a começar, é uma excelente opção. Pó acho muito importante, mesmo muito, muito importante. Especialmente para quem tem pele mista, oleosa. E então trago-vos... Isto é um exemplo. Este aqui do Boticário. A minha cor é bege claro. Vocês têm aqui o pó. Neste caso, o que é ótimo, traz uma esponjinha também.
Podem aplicar com a esponja ou com um pincel Duo Fiber, por exemplo, ou mesmo com um kabuki. Eu gosto mais de aplicar com um pincel porque, no meu caso, dá um ar mais natural. Não fica aquele ar tão pesado. E um pó é importante para quê? Para selar a maquilhagem, para selar a base e para fazer com que a oleosidade também seja absorvida e com que a base dure mais tempo ao longo do dia. Mas atenção que há pessoas que não gostam de utilizar nem necessitam de pó. Portanto, lá está. Mais uma vez, é uma questão pessoal. A nível de... Não, ainda vou passar ainda para o resto dos produtos e depois no fim falo dos instrumentos. Digamos assim. Rímel. O rímel é outra coisa super pessoal. Eu ando a utilizar este da L'Oreal, o Mega Volume Collagen. Tem esta escova, eu já mostrei nos favoritos. Tem este tipo de escova, vocês veem aqui. No meu caso, eu gosto de rímeis que deem muito volume e que alonguem bastante. Quanto mais, melhor. Mesmo aquelas pestanas de boneca, para o dia-a-dia. Gosto. Há pessoas que só gostam de rímeis discretos. Há outras pessoas que nem gostam dos rímeis pretos. Por exemplo, as pessoas que não têm as pestanas pretas. Eu não tenho as pestanas pretas, tenho as pestanas castanhas aloiradas, mas gosto de rímel preto. Depende de cada um e depende do efeito que queiramos. Portanto, mas rímel tem que haver sempre. Um rímel, nem que saiamos de casa só com o rímel, já é muito diferente do que quando acordamos. Um primer de olhos também é muito importante, na minha opinião. Muito, muito importante. Neste caso, trouxe este porque é o único que eu tenho aqui, o Shadow Insurance da Too Faced. Mas atenção que estes produtos, eu sei que uns são mais caros do que outros e uns são mais acessíveis do que outros, mas isto é apenas um exemplo, certo? Vocês podem utilizar e comprar o que quiserem e aquilo que considerarem acessíveis, porque não somos todos iguais, não é? Este é da Too Faced, já usei o da Urban Decay. Gosto mais do da Urban Decay do que deste, mas é o que eu tenho no momento e só mudo quando terminar, como é óbvio. Porquê é que um primer é importante? É importante para a sombra não acumular nas dobras da pálpebra, que fica mesmo muito feio. Eu detesto ver, seja de noite, seja de dia. Portanto, um primer, além de potencializar as cores, supostamente, não é? Não digo que todos, porque há uns melhores do que outros, mas além de potencializar a cor da sombra, também vai ajudar a que ela fique no lugar o dia inteiro. Portanto, este é um exemplo. Há mais no mercado. Há uns da Essence de que já ouvi falar muito bem, que são muito acessíveis, não sei. O do Boticário é muito bom. Eu já usei o primer do Boticário e aquilo dura horrores, porque nós só colocamos mesmo uma coisinha mínima em cada olho. Portanto, vocês devem imaginar que, por exemplo, este foi caro, foi quase 20 euros. Mas tem 11 gramas, isto dá para não sei... Eu já nem me lembro há quanto tempo o tenho. Já está aqui gasto, como vocês podem ver. Mas o primer é um produto que... Um primer de olhos é um produto que dura imenso. Ainda nos olhos eu queria falar-vos de mais uns produtos. E um deles é super pessoal também, que são as sombras. As sombras dependem muito das pessoas. Há pessoas que gostam de cores mais agarridas, outras gostam de nudes. Há aquelas pessoas que vão variando, como eu. Num dia apetece-me, no outro apetece-me utilizar um cor-de-rosa ou um roxo. Mas eu acho que os quartetos, e trago-vos este aqui do Boticário, um título exemplificativo, digamos assim. Eu acho que os quartetos ajudam muito quem está a começar. Porque vocês têm aqui, neste caso, não é? Num quarteto, têm 4 cores. E podem trabalhar estas cores e conjugá-las nos vossos looks. Ajuda muito, eu acho, ter aqui estas cores e guiarmos por elas, do que ter cores soltas, aquelas sombras unitárias, e não sabemos, ok, vamos conjugar que cor, aquela fica bem com a outra, não sei. Pronto. Eu acho que para quem está a começar é muito, muito bom. E, por exemplo, aqui nós podemos muito bem construir um look para a noite. Esta parte para iluminar, esta para o côncavo, esta cor aqui para a pálpebra móvel e esta para o canto externo. Já sei que isto no início é muito complicado de se fazer,
mas com o passar do tempo e com a prática tudo é possível. Lá está, é uma escolha muito, muito pessoal. Estas sombras do Boticário são muito boas e tem aqui as esponjinhas. São sombras muito boas, com uma pigmentação razoável. São acessíveis. Claro que podem ir à Sephora, por exemplo, encontram lá uma infinidade de marcas e de cores. As sombras da Urban Decay são simplesmente fabulosas. Não são tão acessíveis se formos a pensar em comprar no momento, porque, por exemplo, uma paleta de 50€, apesar de ter 12 cores, ou lá quantas são, que não me recordo, há muitas pessoas que não têm possibilidades de dar esse dinheiro. Portanto, o que vocês têm que fazer é adaptar os vossos gastos à vossa vida, e isto são, é como eu torno a dizer, isto são apenas referências. Portanto, cada uma sabe daquilo que quer e daquilo que precisa. Para os olhos, acho também muito importante um lápis preto. Eu trouxe este daqui da Urban Decay, o Perversion, que é, para mim, o melhor lápis que eu já utilizei. É um lápis preto, porque o lápis preto dá para fazer muita coisa. Dá para usar como base, dá para usar na linha d'água. Quem não tem muito jeito para fazer o cat eye pode fazer muito bem com um lápis, que eu acho que é mais fácil. Mas isto é a minha opinião, mas vocês podem tentar com caneta de feltro, com lápis, com pincel, o que acharem melhor. Ou até mesmo com sombra. Eu já usei um lápis da Avon, que também era muito bom. Eu não me recordo, é o Color Shock, ou Shock qualquer coisa. Eu sei que tem Shock lá no nome. E é um lápis acessível e muito bom. Não precisam dar 20€ e 20 e tal euros por um lápis, porque aquele é mesmo muito bom. Um lápis preto é sempre, eu acho, é sempre imprescindível. Assim como uma sombra preta. Mas para quem está a começar, trabalhar com o preto, com sombra preta, é complicado. Porque a sombra preta não é fácil de trabalhar. A nível de batons, mais uma vez, muito pessoal. Eu trouxe dois exemplos. Trouxe este da Revlon, cujas letras já desapareceram. Ups! E ele também desapareceu agora. Este é da linha Just Beaten Kissable, acho eu. E é o número 15, Cherish Devotion. É um rosinha que pode ser muito bem utilizado para o dia-a-dia. Eu gosto muito destes balms. Isto também é um lip balm. É um lip balm com cor. E eu acho que para quem está a começar é uma boa opção. Porque além de hidratarem os lábios, também ficam com uma corzinha. E este realmente deixa uma cor jeitosinha e bastante interessante nos lábios, tendo em conta que é um lip balm. O que eu não gosto neste produto é do cheiro, porque isto sabe muito e cheira muito a mentol. E eu detesto mentol. Mas isto também, lá está, tem que ver com gostos. Há muitas pessoas que gostam de usar nudes. Eu tenho este aqui da Body Shop, o 315, que é um batom nudezinho com um fundo rosa, pouco rosa, mas tem fundo, perfeito para o dia-a-dia. Há quem no dia-a-dia goste de usar vermelho, por exemplo, mas a esmagadora maioria das pessoas que começa a maquilhar-se não gosta de se ver com vermelho. Isso é com o passar do tempo. Portanto, eu trouxe estes dois. Eu acho que tem que ser um batom que seja suave, que deslize bem, que seja fácil de aplicar. E se calhar estas cores são mais fáceis do que, por exemplo, se for um vermelho, ou um roxo, ou um plum, porque é preciso ter muito mais cuidado na aplicação e estes são mais fáceis. Mas lá está, depende dos vossos gostos. Blush. Blush. Eu aconselho, se calhar, para o dia-a-dia, um blush discreto, sem brilhos. Mas isto, lá está, outra vez, depende dos gostos de cada um. Eu trouxe este aqui da 100% Pure, que é o Pink Champagne Luminescent, que é um blush matte, como vocês podem ver. Rosinha. Isto, eu sou muito branquinha, isto nas minhas bochechas dá só apenas um ar saudável, um ar de... ok, ela está desperta, nada de especial, mas e acho que se calhar para quem está a começar e nunca se viu com maquilhagem, as coisas mais discretas são as melhores opções. Eu lembro-me da primeira vez que utilizei base, fiquei a olhar para o espelho e pensei, meu Deus, que horror! Foi mesmo o meu primeiro pensamento, porque eu não estava habituada a ver-me com base.
E agora não gosto de sair de casa sem nada no rosto, especialmente se for trabalhar ou se for a algum lado. Se for para o ginásio, não, vou sem nada, ponho só o meu hidratante e saio. Mas se for para trabalhar ou se for sair, tenho que sempre sair com alguma coisa na cara. Isso é tudo uma questão de hábito, não é? Iluminador. Isto depende também de se nós queremos utilizar iluminador ou não. Eu não usava iluminador. Confesso-vos até que o meu primeiro iluminador foi um da Essence, que agora acho que foi descontinuado. Eu não sabia para que é que aquilo se usava. E então, o que é que eu fazia? Punha na cara toda e quando ia sair e achava que ficava um aspecto maravilhoso. Quando me lembro disso hoje em dia, penso, meu Deus, onde é que eu deixei a minha nave? Mas pronto, o iluminador também é muito pessoal. E depende muito da pele, do tipo de pele da pessoa. Eu acho mais fácil utilizarem iluminadores em pó, neste caso pó compacto. Este é da Mua. É o Undress Your Skin Shimmer Highlighter. Já me disseram que ele é parecido, ou que é um dupe de um da MAC, cujo nome não me está a ocorrer, mas que é muito, muito conhecido. A Camila Coelho, aquela blogger brasileira, utilizam em todos os seus tutoriais. Eu não me estou a lembrar. É um da MAC, pronto. Iluminador, vocês, se não tiverem prática, se calhar não é muito fácil no início de aplicar, assim como o blush, mas o blush, na minha opinião, para o dia-a-dia, é mais preciso, mais útil do que um iluminador. Aliás, há muitas pessoas que se maquilham há anos e não utilizam iluminador no dia-a-dia, só para sair. Lá está. É conforme para que lado estou virada. Às vezes posso utilizar, outras vezes não. Depende do que me apetecer. Eu acho que, como tinha dito, em pó é mais fácil de aplicar. Existe uma grande variedade de iluminadores. Existe em pó, existe em bastão, existe em creme, existe líquido. É só vocês encontrarem e utilizarem aquilo a que mais se adaptarem e aquilo que realmente gostam. A nível de pincéis de olhos, eu considero, isto é para terminar, considero que há 3 que são muito importantes. Os meus estão sujos, aviso já, que são os pincéis que eu utilizo no dia-a-dia. Um pincel muito importante é um com este formato, que é o pincel de colocar sombra. O meu é da Sigma, é o E65, não, 55, desculpem, e é um pincel de cerdas sintéticas e eu acho que é um pincel que realmente ajuda na hora da aplicação de sombra. Este formato e com esta largura. Outros 2 pincéis para olhos que eu considero imprescindíveis, e aliás, se eu fosse de férias agora só levava estes 3. Um pincel de esfumar, que tem as cerdas assim mais compridas e é mais, vocês podem ver aqui, que é mais farfalhudo. E tem as cerdas compridas. Este pincel é maravilhoso, eu tenho 2. É o E25, também da Sigma. Este é muito conhecido, muito. E é simplesmente perfeito para esfumar. Por exemplo, quando aplicamos a sombra no côncavo e queremos que fique não muito marcado, este pincel é maravilhoso para isso. E depois há outro pincel que é o pincel, eles chamam de pincel lápis. Este é da Kiko. É o 207. Também existe no kit da Sigma que eu tenho. Mas eu trouxe-vos este porque eu gosto mesmo muito dele. Este pincel com este formato. Formato pincel lápis. E é ótimo para aplicar sombra no canto externo. Para fazer aquela parte mais escura do esfumado. Eu acho este pincel maravilhoso. Claro que depende muito do formato do olho de cada uma, porque, por exemplo, conheço pessoas que não utilizam este pincel porque é muito grande ou muito pequeno até. Portanto, isto vai depender muito do formato de cada uma. No início é muito difícil, e não se iludam, é muito difícil fazer esfumados e maquilhagens bonitas e perfeitas. Mas com o passar do tempo, quanto mais treino houver e mais vontade e dedicação, porque como tudo na vida também é preciso vontade e dedicação, mais fácil ficará essa tarefa. Por isso, não desistam à primeira, se por acaso não conseguirem, não desistam à primeira. E aos poucos vocês próprios vão sabendo que produtos melhor se adequam a vocês.
Portanto, isto foi só uma sugestão. Pensei um pouco no meu início de maquilhadora amadora, não é? Porque eu maquilho-me a mim própria, não maquilho ninguém. Já me pediram para o fazer, mas eu não faço porque não sou maquilhadora profissional. Não tenho formação para isso, portanto não vou tirar o lugar a ninguém, porque também não gostava que me tirassem o lugar de professora, não é? Cada macaco no seu galho, como se costuma dizer. Eu maquilho-me a mim própria, vou experimentando umas coisas aqui, outras ali, vou aperfeiçoando outras e acho que é isso que nós todas devemos fazer. Demora 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja o que for. E aos poucos vamos sabendo o que é melhor para nós e o que nos fica bem e aquilo com que realmente nos gostamos de ver. E é algo que vai modificando com o passar dos anos, com o passar da idade. Se há coisas de que não gostávamos na altura, gostamos agora. E este vídeo já ficou muito comprido. Eu espero ter ajudado. Espero que a menina que me pediu este vídeo que veja e que tenha servido para alguma coisa. Até à próxima.